Olá, este é o Conexão Futura, na tela do seu canal Futura, e você encontra com a gente também no futuraplay.org. Temos uma boa notícia para a educação. Cresce o número de municípios brasileiros com aprendizagem adequada em língua portuguesa no 5º ano do ensino fundamental. O número de municípios com menos de 25% dos seus estudantes nessa fase com aprendizagem adequada na matéria caiu praticamente a metade nos últimos 10 anos. Por outro lado, em matemática não há muito o que comemorar. É zero a parcela daqueles que têm mais de 75% dos adolescentes aprendendo o suficiente para a disciplina. Bem, os dados fazem parte do monitoramento da Meta 3 do movimento Todos pela Educação, realizado com base no desempenho dos alunos nas avaliações da Prova Brasil e também do SAEB 2015. Quem fala mais com a gente sobre esse assunto é o Ricardo Falzetta, gerente de conteúdo do Todos pela Educação. Como vai, Ricardo? Olá, Eliane, tudo bem? Prazer falar com você, com os telespectadores do Futura. Prazer nosso também. Antes da gente comentar esses dados, eu gostaria que você explicasse para a gente o que prevê essa Meta 3. A Meta 3 é uma meta estabelecida lá no lançamento do movimento em 2006 e que coloca um desafio para o país até a data de 2022, uma data simbólica, quando o Brasil comemora o seu bicentenário da independência, e coloca uma meta ousada, mas necessária, né? Que em 2022 a gente tenha pelo menos 70% de todos os alunos das três etapas da educação básica com a aprendizagem adequada. Essa régua, né, essa aprendizagem adequada foi calculada na época, em 2006, fazendo-se uma equiparação com a média do desempenho dos alunos dos países desenvolvidos da OCDE. Então a gente acompanha, e aí a gente estabeleceu metas intermediárias a cada 2 anos, né, que é o período de aplicação das avaliações da Prova Brasil e do SAEB. Então, a cada 2 anos, a gente tem a possibilidade de monitorar o andamento desses resultados em cada município, em cada estado, região e no país como um todo. E essa avaliação ocorre com alunos de quais períodos, de quais séries? As avaliações são feitas nos 5º anos, nos 9º anos do ensino fundamental e na terceira série do ensino médio. E por que vocês focam matemática e português? Essa é a avaliação do governo federal, que a Prova Brasil faz essa avaliação somente com língua portuguesa e matemática, entendendo-se que são as disciplinas básicas aí para o desenvolvimento integral do estudante nas demais áreas. De fato, são disciplinas estruturantes para você poder continuar buscando a sua educação em toda a sua escolaridade, mas se o governo resolver, como já houve no passado não tão distante, a intenção de ampliar para ciências, a gente conseguiria monitorar também o desempenho em ciências, né? Especificamente sobre português, o que dizer desse resultado em relação ao 5º ano? Então, é um resultado que nos agrada, claro, nessa primeira fase aí do ensino fundamental, mas há um paradoxo aí, porque nas fases posteriores, nas etapas posteriores, o desempenho não está acompanhando essa mesma dinâmica do Fundamental 1. Isso a gente já vem mostrando há pelo menos 3 edições da Prova Brasil e desse monitoramento que a gente faz, e o que preocupa bastante, porque essa dinâmica positiva que acontece nos anos iniciais perde fôlego nas etapas posteriores, e aí é que a gente então precisa olhar e entender o que está acontecendo, pensar em políticas públicas específicas para essas etapas, para que a gente tenha lá na ponta final, né, na saída do sistema, um desempenho melhor de um número muito maior de alunos. O desempenho no final do ensino médio é bastante preocupante. Então, não adianta a gente ter essa boa notícia que precisa ser valorizada, mas não adianta ter só nos anos iniciais e depois perder essa energia toda lá no final da educação básica. Eu poderia dizer que
esse resultado da matemática negativo, por exemplo, poderia ter como fator, inclusive, o desempenho lá nos anos anteriores? Sim, o desempenho em matemática, ele também é positivo nos anos iniciais, mas como você bem colocou, a gente não tem ali um número expressivo de municípios com aprendizagem, com um grande número de alunos com aprendizagem adequada, mesmo na etapa inicial, mas o crescimento é importante. Agora, a matemática, ela sempre aparece com desempenho inferior à língua portuguesa. Existem vários motivos para isso, né? Eu acho que desde uma questão da própria forma como a sociedade como um todo encara a matemática e cria um estereótipo negativo em relação a essa disciplina, se a gente fizer uma enquete muito rápida com crianças que estão entrando no sistema educacional, no primeiro, no segundo ano, e perguntar se gostam de matemática, a grande maioria vai dizer que sim. E esse gosto pela disciplina vai se reduzindo ao longo dos anos, e esse preconceito que existe de uma forma geral, inclusive acontece dentro da escola, acaba acontecendo dentro da escola. Essa é uma questão contextual. E também a questão da formação dos professores nessa área, que precisa encontrar novos caminhos para que essa disciplina seja dada de uma forma diferenciada, fazendo sempre a conexão com o mundo externo, com as aplicações da matemática no nosso dia a dia, para que os estudantes, as crianças, os nossos alunos vejam essa disciplina como algo prazeroso, como algo que vai ajudá-las a se tornarem cidadãos participativos e que possam exercer todos os seus direitos como cidadão. A matemática é tão importante quanto a língua portuguesa, para que você não seja enganado na hora de fazer uma compra, de escolher uma prestação, de calcular um desconto, de entender as contas, de perceber tudo que numericamente acontece com a sociedade, com o nosso país, com o mundo. Bom, estamos caminhando para a reta final da nossa entrevista, mas eu não quero encerrar antes de perguntar. Esse monitoramento também observa a relação do desempenho dos alunos com o município, o desenvolvimento do município onde eles estão? A gente tem condições sempre de fazer desagregações conforme o dado, né? A gente percebe com as desagregações que a gente faz, por exemplo, por nível socioeconômico ou por PIB per capita dos municípios, ou a localização da escola, zona urbana, zona rural, a gente sempre percebe e consegue mostrar e tornar concreta a imensa desigualdade que ainda perdura, infelizmente, no nosso país. Então, como regra geral, a gente tem desempenhos melhores nas zonas urbanas do que na zona rural, a gente tem desempenho melhor nos níveis socioeconômicos mais altos, e aí é um ponto interessante, importante, porque se o nível socioeconômico hoje explica boa parte do desempenho, ele não deveria justificar esse desempenho. Ou seja, existem municípios que mesmo com nível socioeconômico mais baixo, conseguem obter um bom resultado no seu sistema educacional. Ou seja, é possível, a gente só precisa ganhar escala e colocar sempre a educação como prioridade, aí, como eixo central de desenvolvimento do país em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Então, esses dados mais detalhados, hoje, infelizmente, ainda mostram essa chaga que existe no nosso país, que é a desigualdade. Ricardo, obrigada pela sua participação aqui no Conexão Futura. Eliane, eu que agradeço, um prazer falar com você e com os seus telespectadores. Bom, até uma próxima oportunidade. Até lá. Quero lembrar para você que esse monitoramento está disponível no site do Todos pela Educação. Vou fechar a imagem aqui do Ricardo e tentar abrir para vocês. Está aqui na tela. O Todos pela Educação é o site. E vocês vão encontrar aqui, tem uma reportagem de TPE. Está aqui logo abaixo. Em 10 anos, o número de municípios com menos de 25% dos alunos com aprendizagem adequada cai 50 pontos percentuais. Fica a dica para você ler, estudar, avaliar. Na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre inovar na educação. Você não pode perder essa discussão. A gente volta já já, depois com Conexão. Um abraço.